Alô, amigos e amigas fãs de Elvis Presley. Vocês que estão acompanhando o audiobook do livro Elvis e Eu, onde Priscila conta todo o romance que teve com Elvis, a vida em comum. Hoje chegamos ao 13º capítulo. Então, se você está acompanhando, você sabe toda a paura que Priscila viveu até agora, quando estava na Alemanha e ficava longe do seu amado Elvis. Então ela ficava naquela angústia, esperando um telefonema dele, que às vezes demorava até meses. Pois bem, no capítulo de hoje, Priscila vai mudar para Memphis e vai morar com Elvis em Graceland. Será que as coisas mudaram? Ou Priscila ainda fica à espera, angustiada por seu amado? Elvis e Eu, capítulo 13. Elvis mandou 2 passagens de avião em primeira classe. Papai tirou uma licença e voamos para Los Angeles, onde Elvis estava filmando Fanny em Acapulco. No Brasil, O Seresteiro de Acapulco. Fomos nos hospedar no Bel Air Sands Hotel e Elvis mostrou-se o anfitrião perfeito. Ia nos buscar num Rolls Royce branco ou em seu famoso Cadillac dourado e nos levava em excursão até a praia em Malibu ou a Hollywood. Papai ficou impressionado com a hospitalidade de Elvis, mas não o bastante para esquecer o motivo de sua presença ali. Conversar sobre a minha educação e meu futuro em Graceland. Elvis não queria arriscar o acordo que já haviam feito e cada vez que papai levantava a questão da minha instrução, ele apontava para algum ponto de referência em Hollywood. E ali está, capitão, disse ele, mudando de assunto, enquanto passávamos pelo Hollywood Boulevard, o Grauman's Chinese Theater. Tenho certeza de que já ouviu falar. Se saltar aqui, poderá ver as impressões de mãos e pés de todos os astros e estrelas de seu tempo. Betty Grable deixou sua marca aqui. Lembra dela, não é mesmo? Também tem Marilyn Monroe, a amiga de Kennedy. E se procurar bem, talvez encontre a marca do casco de Tiger. Enquanto meu pai saía do carro, Elvis acrescentou: acho que MacArthur ainda não deixou sua marca, mas estou trabalhando para isso. Todos rimos da incongruência do general MacArthur se inclinando para deixar as impressões de suas mãos no concreto ao lado das mãos de Jane Russell. Poucos dias depois, papai e eu voamos para Memphis, onde ele e Vernon me matricularam na escola que Elvis escolhera, a Imaculada Conceição, só para moças, enquanto Elvis permanecia em Los Angeles terminando o filme. Antes da minha partida, Elvis assegurou que voltaria para casa em breve e tornaríamos a nos ver dentro de poucas semanas. Elvis e eu planejávamos viver juntos em Graceland, mas disséramos a meus pais que eu ficaria com Vernon e Dee. Por isso, fui para a casa deles ao chegar a Memphis. Vernon garantiu a papai que eu estaria em boas mãos e que não precisava se preocupar. A expressão preocupada de papai me comoveu. Era uma expressão desamparada, revelando as dúvidas e temores sobre o acerto de sua decisão. Só o tempo diria.
Ele voltou à Alemanha e eu me assentei na nova rotina. No começo, Vernon me levava e ia me buscar na escola, onde a notícia de minha identidade logo transpirou. Quando eu passava pelo corredor, as cabeças se viravam e os murmúrios começavam. Houve uma ocasião em que um bilhete que passava de mão em mão na sala de estudo acabou caindo no chão. Vi meu nome, peguei-o e li. O nome dela é Priscila. Parece que é a nova namorada de Elvis Presley. Se fizermos amizade com ela, talvez nos apresente a Elvis. Oh Deus, seria maravilhoso! Eu não sabia quem era a autora do bilhete, mas o seu significado era inequívoco. Os sorrisos cordiais ocultavam intenções de alcançar Elvis por meu intermédio. Por isso, fiquei com receio de me aproximar de qualquer garota na escola. Comecei a me sentir solitária e infeliz. Viver com Vernon e Dee também era difícil. Eu me sentia deslocada na casa deles. Não queria ser uma interferência na vida pessoal dos dois. Comecei a passar mais e mais tempo com vovó em Graceland. Muitas vezes passava à noite. Gradativamente, quase sem que ninguém percebesse, fui levando minhas coisas para lá. E quando Elvis sugeriu que eu me mudasse para Graceland, isso já acontecera na prática. Mas viver na colina, como chamávamos o lugar, era ficar no relativo isolamento. As únicas pessoas que lá estavam sempre eram vovó e as criadas. Durante o dia havia também as secretárias Beck, Yancy e Patsy Presley, que era prima irmã de Elvis 2 vezes. Sua mãe era irmã de Gladys, Clearis, e o pai era irmão de Vernon, Vester, e também confidente de Vernon. Éramos íntimas e depois das aulas eu ia conversar com ela e Beck. Mas Vernon achava que minhas visitas impediam as moças de trabalhar e acabou colocando um cartaz na porta. Ninguém deve permanecer nesta sala, a menos que trabalhe aqui ou tenha um encontro marcado. Eu sabia que isso me incluía também e reduzia as visitas. Havia outras restrições. Fui avisada de que não poderia levar amigas em casa, porque os estranhos não tinham permissão para entrar na casa. Um dia fui severamente criticada por sentar sob uma árvore no jardim da frente. Estava brincando com Honey, o poodle que Elvis me dera de presente no Natal, quando uma amiga de Dee parou o carro e disse que eu estava oferecendo um espetáculo público. Mesmo na escola eu me sentia cerceada, porque Vernon ainda me levava e buscava todos os dias. Sem meu próprio carro, eu não poderia deixar a área da escola para dar um passeio na hora do almoço ou ir embora quando as aulas acabavam mais cedo. Finalmente perguntei a Vernon se não poderia usar o Lincoln Mark V de Elvis. Ele concordou, com alguma relutância. Naquela noite saí para um passeio, com o rádio ligado e as janelas abertas. Segui pela Highway 51 South, desfrutando a minha nova independência. Parei na frente da casa de Patsy Presley e chamei-a. Entre, vamos dar uma volta. Patsy levou-me ao Leonard's Drive-In, onde passaríamos pelo menos uma noite por semana, quando não íamos jogar boliche ou ao cinema. Mas passei a sair com menos frequência ao perceber que os $200 que papai me dera estavam acabando. Elvis garantira a papai que não precisava se preocupar com dinheiro. Se eu precisasse de algum, o pai dele me daria. Assim, com a gasolina acrescida às minhas despesas, não tive alternativa que não procurar Vernon, como Elvis me instruíra a fazer. Hesitante, entrei em seu escritório. Estava nervosa por ter de falar com Vernon, que tinha uma língua ferina e dizia tudo o que pensava. Sr. Presley, eu gostaria de saber se pode me arrumar algum dinheiro.
Estou gastando muito em gasolina e quase não sobra nada para o resto. Quanto você acha que precisa? Indagou ele, os olhos se estreitando, desconfiados. Eu não sei. Ele pensou por um momento e depois disse: Ok, eu lhe darei $35. Acha que é suficiente? A quantia parecia ótima no momento, mas não durou muito. Com as entradas de cinema, gasolina e roupas, 2 semanas depois pedi mais dinheiro, pois queria sair com Patsy. Mas que inferno! Explodiu ele. Não acabei de lhe dar $35? Isso foi há 2 semanas, Sr. Presley. Não posso esticar mais do que isso. Ele me fitou com uma expressão furiosa, mas logo seu rosto se desanuviou. Acho que as coisas podem estar muito caras, disse ele, contando outros $35. Só quero lembrar uma coisa. Você e Patsy devem tomar muito cuidado. Tem havido vários acidentes naquela estrada. Por que não me telefona assim que chegar ao cinema? A cautela de Vernon me surpreendeu na ocasião, mas, lembrando o que Elvis contara a respeito de Gladys, cheguei à conclusão de que era típico da família. Sempre se sentiam melhor quando a pessoa telefonava ao chegar ao destino e tornava a ligar quando estava voltando para casa. Elvis telefonou mais tarde, naquela mesma noite. Durante a conversa ele perguntou: Como está em matéria de grana, baby? É engraçado que você tenha perguntado isso, comentei, relatando então a reação de seu pai quando eu pedira dinheiro. Elvis desatou a rir. Esse é meu pai. Sempre foi mão fechada. Arrancar dinheiro dele é pior do que recorrer ao banco local, mesmo quando se tem bom crédito. É por isso que o coloco para cuidar das minhas contas. Todo o dinheiro tem de ser explicado. Eu não confiaria em ninguém mais. Há muitos ladrões. Mas não se preocupe, querida. Falarei com papai. Acabei rindo também. O senso de humor de Elvis era contagiante. Ele ria de coisas que frequentemente não faziam sentido para mais ninguém. Contudo, todos que o cercavam sempre terminavam rindo também. Infelizmente, Elvis esqueceu de falar com o pai. Em vez de ficar pedindo, resolvi ganhar meu próprio dinheiro. Comecei a fazer modelagem para uma boutique perto de Graceland. Quando contei a Elvis sobre o emprego, ele declarou: Vai ter que desistir. Mas estou gostando muito. Tem que optar entre uma carreira e eu, baby, pois quando eu procurar você, quero que esteja sempre disponível. Larguei o trabalho no dia seguinte. Agora, quase não me restava mais nada para fazer. Comecei a passar mais e mais tempo com vovó. Gostava de sua companhia. Ela estava sempre em sua poltrona predileta, invariavelmente disposta a partilhar suas histórias sobre Elvis. A maioria era dos primeiros anos de Elvis e da luta da família contra a pobreza. Sofrimentos e preocupações pareciam ser os elementos fundamentais das vidas dos Presley. Sempre que Elvis deixava de telefonar para casa por 2 dias consecutivos, todos se preocupavam com a possibilidade de alguma coisa terrível de ter acontecido na Califórnia. O grande sucesso e a riqueza fabulosa de Elvis não impediam que a família acreditasse que algum infortúnio ainda arrebataria tudo. Havia ocasiões em que toda aquela conversa de privações me deixava deprimida. Meu único alívio era Patsy Presley, e eu a procurava sempre que podia. Mas depois vovó se queixava de que estava sendo negligenciada. Lembrou-me que as antigas namoradas de Elvis costumavam passar todas as noites em sua companhia quando ele estava ausente. Angustiada, eu estava ansiosa para que Elvis voltasse logo. Aguardava impaciente por seu telefonema. Geralmente ocorria no início da noite. Oi, baby, como está a minha garotinha? Ele sempre perguntava, a voz jovial,
transbordando de energia. Estou ótima, Elvis. Uma noite, feliz em ouvi-lo, tentei explicar como me sentia solitária, mas ele interrompeu-me. Não vai demorar muito tempo mais, baby. Só mais umas poucas semanas e estaremos juntos. Ainda bem. Não pode imaginar como ficarei feliz em ver você de novo. Pois então, quero ouvir um pouco de animação em sua voz. Ele começou a relatar um incidente insignificante que ocorrera naquele dia durante as filmagens, querendo me fazer rir. Senti vontade de dizer: Elvis, fale comigo, ajude-me a enfrentar essas novas experiências. Mas compreendi que ele não queria saber dos meus problemas. Elvis já tinha seus próprios problemas em excesso. Quando ele me perguntou como estavam as coisas para o meu lado, procurei me mostrar animada e declarei: está tudo maravilhoso, Elvis. Tudo correndo às mil maravilhas. Mas, depois que desligamos, eu ainda senti um vazio terrível e comecei a contar os dias que me separavam de sua volta para casa. Final do capítulo 13. Pessoal, eu volto ainda esta semana com o 14º capítulo da saga de Priscila e Elvis. Cuidem-se, use máscara, lavem bem as mãos, porque o bicho está pegando, sobretudo aqui em São Paulo, está pegando muito, é assustador. Amigos, Elvis Forever.